Olá, meu nome é Thaís Bueno, eu sou hipnoterapeuta Omni e neste vídeo eu vou te explicar como funciona o tratamento com hipnose clínica que eu ofereço. Existem diversas linhas de hipnoterapia, clássica, ericksoniana, condicionativa, sistêmica. Eu facilito o protocolo Omni, que é o nome da escola onde eu me formei, dentro da linha da hipnose clássica. A hipnoterapia é um tipo de terapia que utiliza da hipnose como uma ferramenta para acessar o subconsciente com o propósito de alterar um padrão de emoção negativa. Nossa mente consciente, responsável pela nossa capacidade lógica, analítica, racional, cognitiva, aquela mente que julga, que analisa, que pondera, que classifica, corresponde a apenas 5% da nossa capacidade mental. Os outros 95% correspondem à nossa mente subconsciente, que por sua vez não pensa, apenas sente e reage. E o nosso subconsciente funciona com base em padrões ou programas que são registrados e reproduzidos na forma de uma percepção. Percepção nada mais é do que a forma como nós nos sentimos. É algo muito particular de cada um e pode ser positivo ou negativo. Alguns exemplos de percepção: me sinto importante, amado, valorizado, ou me sinto humilhado, abandonado, rejeitado, sozinho, me sinto inseguro, incapaz, insuficiente, inferior, impotente, sinto raiva, sinto ódio, culpa, vergonha, remorso e por aí vai. E por que é que nós registramos e reproduzimos padrões de emoções negativas? Primeiro, porque o nosso subconsciente só reconhece algo que ele já conhece. E como o nosso subconsciente não pensa, ele apenas sente e reage, ele não leva em conta se uma determinada maneira de nos sentirmos nos faz bem ou nos faz mal. Uma vez que nós aprendemos a nos sentir de uma determinada forma negativa lá no passado, desde a nossa infância, esse padrão de percepção fica registrado no nosso subconsciente e nós o reproduzimos ao longo de toda a nossa vida, a menos que, de alguma forma, nós acessemos o subconsciente para então alterar este padrão. E depois, porque o nosso subconsciente quer nos proteger, nos preservar. Uma pessoa que sofreu abuso sexual pode desenvolver compulsão alimentar como uma forma inconsciente de evitar que ela sofra novos abusos, pois, teoricamente, uma pessoa com sobrepeso se torna menos atraente, portanto, se coloca menos vulnerável a novos casos de abuso. Uma pessoa que sofreu muitas decepções amorosas ao longo da vida pode desenvolver a depressão como uma forma inconsciente de protegê-la de novas decepções. Afinal, quem tem depressão se isola e quem se isola não se relaciona com novas pessoas, logo não se decepciona. E por fim, uma pessoa que foi criada por pais muito críticos, muito exigentes, pode desenvolver a procrastinação como uma forma inconsciente de protegê-la de sofrer novas críticas. Afinal, se tudo que eu faço é criticado, então é melhor que eu não faça nada. Percebe? Este mecanismo de autoproteção ou autopreservação da mente subconsciente é o que nós costumamos chamar de autossabotagem. Claro que ninguém faz isso de propósito, ou seja, com consciência. Esse mecanismo de autopreservação do subconsciente é um mecanismo inconsciente, portanto, é somente acessando o nosso subconsciente que nós conseguimos alterá-los. E é exatamente essa a proposta da hipnose dentro de um protocolo terapêutico, é permitir que nós acessemos a mente subconsciente. A hipnoterapia não atua sobre a limitação da pessoa, ou seja, sobre aquilo que a pessoa gostaria de fazer, mas não consegue. A hipnoterapia atua sobre a percepção, ou seja, sobre a forma como a pessoa se sente a partir daquela limitação. Por exemplo, como se sente a pessoa que não consegue liderar a sua equipe? Insegura, incapaz,
Com medo de não agradar? Como se sente a pessoa que sofre de impotência sexual? Frustrada, fracassada, inútil, derrotada? Como se sente a pessoa que sofre de compulsão alimentar? Minutos antes de atacar a geladeira, ela sente uma angústia, um vazio e depois ela se sente culpada, arrependida, frustrada. Aqui podemos considerar que limitação é sinônimo de sintoma e todo sintoma tem uma causa, não importa qual seja o seu sintoma, se é depressão, ansiedade, pânico, fobia, vícios ou compulsões, insônia, estresse, padrões de agressividade, vergonha e timidez, dificuldade em dizer não. Este sintoma tem uma causa e ele só aparece quando o copo transborda. Imagina que você nasceu com o copo vazio. Você foi vivendo as suas experiências, a sua mente foi percebendo essas experiências como não tão positivas e o seu copo foi, enchendo. Até então não existia um sintoma, até que algo acontece que corresponde à gota d'água que faz esse copo transbordar. Na hora que o copo transborda, é que a mente entende que é necessário produzir um sintoma para proteger a pessoa de passar por aquilo novamente. A pessoa fala assim: eu não sofria de pânico até ser assaltada. Ou então, eu não tinha compulsão alimentar até ser demitida. Ou seja, as pessoas vinculam o aparecimento do sintoma a esses eventos recentes. Porém, os eventos recentes apenas deflagraram o sintoma, apenas fizeram o copo transbordar. Mas esse copo já estava sendo cheio há muito tempo. Não fosse assim, todo mundo que sofresse um assalto desenvolveria pânico, todo mundo que fosse demitido desenvolveria compulsão alimentar. Por que é que pessoas reagem de maneira diferente a coisas parecidas que elas vivem? Porque elas trazem dentro desse copo padrões de percepção diferentes. Imagina que o seu copo está transbordando. Para que a sua mente pare de produzir sintomas, é preciso esvaziar este copo. E nós podemos fazer isso tirando ali, de colherzinha em colherzinha pela boca do copo, ou seja, remediando os sintomas, ou nós podemos fazer logo um furo no fundo desse copo, para que ele esvazie todo de uma vez só. E é esta a proposta da regressão de memória dentro do protocolo da hipnoterapia. É permitir que a gente haja na raiz da questão, na causa do sintoma. É permitir que a gente trabalhe na primeira vez que a pessoa se sentiu de uma determinada maneira negativa e assim ir ressignificando os eventos traumáticos do passado de trás para frente. Até aqui, fez sentido para você? Quais são as suas limitações ou sintomas? O que é que você gostaria de fazer, mas não consegue? Como é que você se sente a partir desta limitação? Como essa limitação afeta a sua vida? De 0 a 10, quanto isso tem te incomodado? Se você tem consciência de uma determinada limitação, se de 0 a 10, isso te incomoda muito, mas muito mesmo, e se você está verdadeiramente disposto a se libertar disso, então a hipnoterapia pode sim te ajudar a transformar a sua vida. A hipnoterapia não é indicada de acordo com a gravidade do problema, e sim de acordo com o grau de incômodo, de desconforto, até porque algumas pessoas apresentam sintomas extremamente graves, porém não se incomodam com isso. E nestes casos não há nada o que a gente possa fazer para ajudar. A regressão de memória não é, por si só, terapêutico. O que é terapêutico é a ressignificação e a reprogramação. O papel da regressão de memória é apenas permitir que a gente atue na raiz da questão, para conseguir assim resultados mais rápidos e eficientes, mas não é a regressão de memória que resolve o problema. A ressignificação é um conjunto de técnicas que nos permite dar um novo significado aos eventos do passado. Corresponde à etapa de formatação do nosso computador.
Ressignificar é trocar as lentes, é alterar a maneira como nós enxergamos a vida, como nós percebemos as coisas. Afinal de contas, é nisso que está o nosso potencial de transformar a nossa realidade, não é mesmo? Alterando a maneira como nós percebemos a vida. Neste ponto, considero importante colocar que eu trago para dentro da etapa de ressignificação da hipnoterapia Omni técnicas e ferramentas da constelação familiar sistêmica, pois percebo que isso é de grande contribuição para a cura da relação com pai e mãe. Podemos dizer que em 98% dos casos, a causa dos sintomas está direta ou indiretamente relacionado a pai e mãe. A hipnoterapia Omni, junto da constelação familiar sistêmica, promove uma varredura na relação do paciente com o pai e a mãe, trazendo contribuição no sentido de aceitar, perdoar, libertar, honrar, colocando cada coisa no seu devido lugar. E isso costuma trazer resultados muito significativos, independente de qual seja o sintoma, pois a nossa relação com pai e mãe é o nosso alicerce, é a nossa base. E a nível inconsciente, todos nós temos questões para tratar com pai e mãe. E a reprogramação é um conjunto de técnicas que permitem instalar no subconsciente do paciente novos e mais construtivos padrões de percepção. Afinal, se o nosso subconsciente só reconhece algo que ele já conhece, para que de hoje em diante a pessoa possa passar a reproduzir padrões positivos de emoções e sentimentos, é necessário instalar isso no subconsciente dela. Então, a reprogramação corresponde à etapa de reinstalar o sistema. E como é que na prática tudo isso de ressignificar e reprogramar é possível? Explorando a nossa imaginação. Nosso subconsciente, que é quem produz emoções e sentimentos, não consegue diferenciar realidade de imaginação e nem o que é passado e futuro de presente. E existem diversas formas de provar isso. Portanto, tudo que é feito durante a sessão através da imaginação do paciente, o subconsciente dele toma como realidade. E assim, nós alteramos os padrões de emoções negativos. A hipnoterapia é um conjunto de técnicas que são transferidas ao paciente na forma de instruções. E cabe ao paciente seguir essas instruções aqui dentro, através da sua própria imaginação. A estrutura do tratamento que eu ofereço, ou seja, o escopo inicial, é composto por, primeiro, conscientização. A conscientização é feita através de vídeo. É um conteúdo obrigatório para quem vai passar pelo procedimento. Eu chamo este vídeo de pre-talk ou pré-conversa. Neste vídeo eu explico em detalhes todos os mecanismos da mente subconsciente e os princípios da neurociência que sustentam a técnica da hipnoterapia, além de explicar tintim por tintim como acontece na prática uma sessão de hipnoterapia Omni, desde a indução ao estado de transe, o que é o conceito de transe hipnótico, as regressões de memória, como é possível esse fenômeno, a ressignificação, a reprogramação, e eu também falo muito sobre resultados, sobre o que esperar de contribuição a partir desta experiência. Tudo isso para que você possa entender no nível mais profundo qual é a proposta da hipnoterapia, analisar se isso faz sentido para você, se você realmente acredita que essa experiência pode te ajudar e, por fim, analisar se você se sente pronto para passar por essa experiência. Amadurecer a ideia da hipnoterapia e escolher passar por essa experiência com alto nível de consciência é de fundamental importância para o sucesso do tratamento. Quando bem feita, essa etapa de conscientização garante mais da metade dos resultados que nós almejamos alcançar juntos lá na frente, no final do tratamento. Por ser uma etapa muito importante, eu recomendo
que você assista o vídeo por toque mesmo antes de agendar o seu tratamento. Segundo, a avaliação. A avaliação tem duração de até 2 horas, pode ser feita tanto presencialmente quanto à distância, via fone. Trata-se de uma conversa terapêutica cujo objetivo é eu compreender quais são as suas limitações, os seus gatilhos, a sua expectativa acerca do tratamento, além de eu entender um pouquinho do seu histórico familiar e de relacionamentos. Terceiro, pré-imersão. Novamente um conteúdo na forma de vídeo que você deve assistir na véspera da sua imersão e tem por objetivo elevar ainda mais o seu nível de segurança, de confiança e de comprometimento acerca da experiência. Quarto, imersão. É a sessão de hipnose clínica propriamente dita. É o evento no qual você vai passar pela indução ao estado de transe, pelas regressões de memória, ressignificação e reprogramação. A imersão tem duração de até 4 horas e acontece em um intervalo de tempo da ordem de 1 semana após a avaliação. Nossa, Thaís, e por que tanto tempo assim? Por que é tão longa a imersão? Porque este protocolo de hipnoterapia Omni que eu facilito é como ir ao dentista e pedir que ele retire logo os 4 dentes do siso de uma vez só. Vai ser longo, vai ser intenso, pode ser dolorido, talvez exija ali um tempinho de recuperação, mas a possibilidade de que você se recupere de uma vez só é muito maior. Hipnoterapia Omni é para quem tem pressa, é para quem tem urgência em se libertar das amarras mentais. Neste ponto, considero importante pontuar que eu conduzo somente um procedimento de imersão por dia, pois é muito intenso para mim também. Quinto, sessão de retorno. A sessão de retorno tem duração de 2 a 4 horas e ocorre de 30 a 60 dias da imersão. Os resultados da hipnoterapia não são um passe de mágica, eles vão aparecendo dia após dia e cada pessoa reage de uma maneira diferente. É necessário um certo período de recuperação para que a gente possa perceber os resultados se manifestando com mais propriedade. Portanto, quando dá 30 dias da imersão, eu entro em contato com o paciente pelo WhatsApp e peço a ele um feedback. Dependendo do feedback que eu recebo do paciente, nós vamos juntos organizar, agendar e realizar a sessão de retorno. Existem várias possibilidades para a sessão de retorno. Este protocolo Omni só funciona a partir da dor e do sofrimento. Lembra que o pré-requisito é o grau de desconforto estar elevado? Pois bem, se após a imersão a pessoa não apresenta mais essa dor e esse sofrimento, esse protocolo não costuma funcionar tão bem. E é por isso que eu abro outras possibilidades para o retorno. Porém, se mesmo após os 30 dias da imersão a pessoa ainda estiver lidando com alto nível de desconforto, de dor e sofrimento, nós agendamos uma segunda sessão de hipnoterapia e realizamos novamente este mesmo protocolo, sem valor adicional, incluso no valor total desse escopo que eu estou explicando. Para quem apresenta uma melhora significativa após a imersão, nós podemos agendar uma sessão de conversa terapêutica a título de retorno ou, se a pessoa preferir, ela pode aproveitar desta oportunidade para conhecer alguma outra ferramenta de terapia integrativa e complementar que o Conectai Espaço Terapêutico oferece. E por fim, se a pessoa simplesmente não desejar realizar a sessão de retorno, tá tudo bem também. O retorno é um direito da pessoa, mas não é obrigatório. O pré-requisito para que qualquer ferramenta terapêutica funcione é a pessoa estar afim, estar disposta. Portanto, eu não obrigo, não forço ninguém a fazer a sessão de retorno. Importante, a sessão de retorno deve acontecer entre 30 e 60 dias da imersão. Se a pessoa não manifestar interesse na sessão de retorno e reaparecer depois desse período querendo fazer a sessão, este retorno terá um valor cobrado à parte.
Ah, Thaís, então você me garante que eu vou ter resultados satisfatórios com esse escopo inicial? Não, eu não estou dando nenhum tipo de garantia de resultados. Por quê? Primeiro, não existe cura, somente autocura, somente nós podemos nos responsabilizar pelo nosso processo de transformação. Segundo, porque a terapia traz um novo nível de consciência, mas a consciência muitas vezes pede mudanças de atitudes, ações, e ações não podem ser terceirizadas. E depois, porque o autoconhecimento é uma jornada composta por várias etapas, ele é progressivo e contínuo. O que eu estou querendo dizer é que este é o escopo inicial que eu ofereço, pois eu percebo que ele é satisfatório em 80% dos casos. Este escopo inicial traz material para você ficar elaborando, internalizando e se empoderando das consciências adquiridas através dessa experiência por meses e meses. Se, após este escopo inicial, a pessoa desejar, no tempo dela, ela pode agendar sessões avulsas. Se você assistiu o Pre-Talk, se você ficou com alguma dúvida ou se você deseja agendar o seu tratamento comigo, por gentileza, entre em contato pelo WhatsApp. Gratidão!